Aleluia, aleluia. Verdade, Pai. Aleluia. Sim, Pai, obrigado. Estamos mesmo, Pai, no melhor lugar que a gente poderia estar, Pai. E eu te rendo graças, Pai, pela consciência que nós temos. De não somente estar, mas ter essa consciência plena, Pai, de que estamos onde deveríamos estar, que fazemos o que deveríamos fazer, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, por essa clareza. Eu oro, Pai, a oração que Paulo fez aos Efésios. Oro, Pai, em nome de Jesus, por espírito de sabedoria e de revelação, Pai, no pleno conhecimento do Senhor. Os olhos do nosso entendimento iluminados, para que a gente venha saber a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da nossa herança, Pai, do seu poder que opera em nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelo posicionamento que a justiça nos trouxe, pelos resultados que a graça, Pai, nos proporciona, e nós nos colocamos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Pai, nesse lugar, para que venha mesmo uma íntima inspiração e uma divina capacidade, Pai, para a realização desse projeto divino e dessa visão celestial. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Aleluia. Deus é bom, gente. Amém? Louvor maravilhoso. Aleluia. Vocês sabem que eles já receberam um convite para cantar em outra igreja aí, né? Aleluia. Aham. Vocês não sabiam não, né? Mas eu trago maiores informações para que a gente possa ir lá também, viu? Em nome de Jesus. É uma plataforma de lançamento mesmo, viu, gente? Se prepare mesmo, porque se a gente pensa que a gente vai operar só por aqui, por Moreira César, não, tem mais coisa para a gente fazer em outros lugares. Tá bom? Não precisa ir embora também não, tá bom, gente? Mas né, aleluia, é só para a gente saber mesmo que, aleluia, tem outras coisas para serem realizadas. Essa é uma plataforma mesmo de lançar aqueles que estão com o coração alinhado em fidelidade ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Então fique à vontade, pode se sentar. Aleluia, obrigado, viu, gente? Até daqui a pouco, por favor. Aleluia, liga o ar porque eu tô com paletó, tá calor. Uma vez falaram assim para mim: pastor, você eleva o nível da quinta-feira. Eu falei: não é eu que elevo o nível da quinta-feira, porque o mesmo Deus de quinta é o Deus de domingo também, amém? Aleluia. Então assim, eu penso que eu devo ser fiel ao que Deus tem comunicado a nós. Estamos em um seminário, aleluia. E eu pensei: poxa, se eu tivesse sido convidado para ministrar em outra igreja, eu não faria o melhor? Então eu não devo fazer o melhor para a igreja do qual eu estou plantado, para os meus irmãos, para estar presente nesse lugar? Se eu não honrar o lugar onde eu estou plantado, eu não estou apto para honrar outros lugares também, sabe? Esse é o segundo ano desse eu chamo, vai virar uma conferência isso, em nome de Jesus, amém? Por enquanto, hoje é um seminário, mas se a gente for fiel no pouco, a gente vai estar sendo agora qualificado para o muito. Então, por que não o ano que vem a gente receber nessa conferência ou nesse seminário Luciano Subirá, Carlos Júnior, pastor João Roberto, aleluia. Mas então seja fiel hoje no pouco, no Romeu mesmo, aleluia, que você vai estar qualificado para o muito, amém? Aleluia. Essa palavra seminário, gente, ela significa no latim, né, o latim é seminarium, assim que fala, é literalmente viveiro, que chama, um lugar de se plantar semente, vem dessa palavra de sêmen. Então eu penso que nesse tempo em que nós estamos vivendo aqui, sementes estão sendo plantadas, estamos sendo fecundados mesmo pela palavra, coisas da parte de Deus estão sendo impressas no nosso coração, para que a gente venha viver, como Romanos 12:2 diz, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo aquilo, gente, que é fecundado, já tem data para nascer. Amém? Aleluia. Gostei do joinha lá no fundo, aleluia. Eu estava acostumado com balançar de cabeça assim, né? Agora vem um joinha, tá bom, aleluia, ok. Um like, né? Beleza? Certo? Aleluia. Mas vamos lá. Abra comigo, aleluia. Você está pronto? A sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 3, no verso 13 ao 15, a gente vai ler, tá bom? Diz assim: depois, falando de Jesus, né? Subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E só aqui já tem muita coisa, muito princípio nesse início, né, do versículo, que já nos deixa claro que antes de qualquer
decisão para ser tomada seja séria ou não também. A gente deve mesmo ser inspirado pelo Espírito nessas decisões. Nós temos a ajuda, o auxílio do Espírito Santo. Estamos falando, né, da bênção de auxiliar, então o próprio Espírito, ele é um auxiliar, está presente 24 horas no nosso dia a dia, pode nos auxiliar nas nossas decisões. Então não tome decisões debaixo de pressão, debaixo de raiva, ou também de alegria. A gente não vive por aquilo que a gente vê, a gente vive por aquilo que a gente crê. Então Jesus, ele já deixa esse princípio aqui só no comecinho. Ele escolheu sim algumas coisas, algumas pessoas, mas antes dessa escolha, ele separou um tempo de qualidade, de oração a Deus, para que pudesse ser inspirado nas suas escolhas. E então, a Bíblia diz assim: subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele. Repete isso comigo, fala assim: estarem com ele. E aí depois diz: e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Agora entenda, aqui está falando desse texto da escolha dos 12 apóstolos, né, os discípulos, mas interessante que a proposta ali dessa escolha, a primeira coisa, e sim, os discípulos realizaram, gente, muita coisa. Pregaram, o próprio texto já diz, né, que eles receberam, né, autoridade, foram enviados, né, mandados para um lugar para pregar, para exercer autoridade, expeliram demônios, milagres aconteceram através de suas mãos. Depois a gente vê, abriram igreja, um monte de coisa aconteceu. Mas a primeira coisa que aconteceu na vida deles ali, a primeira coisa, a proposta primária ali desse texto, do que Jesus queria na vida daqueles homens, era que eles estivessem com Jesus. Antes de qualquer coisa, antes de a gente ser enviado, antes de a gente exercer autoridade, antes de que essa plataforma, como nós dissemos, né, que envia, sim, a proposta é que a gente esteja primeiro com Ele. Depois de a gente estar com Ele, aí a gente vai poder ser enviado, exercer autoridade. Jesus, quando Ele trouxe esses 12 para perto dele, Ele sabia que esse convívio diário com Jesus iria, sim, trazer informações importantes a respeito do ministério que aqueles homens iriam exercer, mas, acima de tudo, informação é importante, mas transformação é vital. Eles não poderiam fazer nada sem antes serem transformados pela convivência com Jesus. E eu aconselho você, eu estou falando isso está escrito no livro, em um dos capítulos, né, desse livro, Em Busca de Timóteo. É um clássico, né, que eu acho que todo mundo deve ler pelo menos uma vez por ano. Em Busca de Timóteo, de Tony Cook, e também Qualificados, de Tony Cook, e ainda coloca aí também o Em Busca de Paulo, pode colocar também o DNA da Graça, e aí vai, né, aleluia, enfim, mas hoje a gente fica nesse. É um livro maravilhoso, eu encorajo você mesmo a adquirir essa literatura, porque vai valer muito a pena, sabe? Então, entenda que quando Jesus escolheu esses 12 homens, não foi a princípio pela qualidade técnica que eles tinham, não foi pela eloquência que eles tinham, meu Deus, como eles pregam bem, então esses com certeza vão ser discípulos, mas era porque eles eram homens que estavam prontos ou disponíveis para ser moldados, porque a comunhão, gente, antecede a missão. Se a gente está falando da bênção de servir, entenda, enquanto nós servimos, nós somos transformados pela palavra e pelo convívio, sabe, é no serviço que a gente consegue ver as coisas de perto e como tem que ser na conduta, na maneira. Veja o que Paulo disse para Timóteo, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 10 e 11, olha o que diz. E Timóteo, né, considerado um filho na fé de Paulo, ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto. Não se segue de longe, gente. Você pode até seguir muitos pelo Instagram, curtir várias coisas e até ser abençoado até certo nível pelas ministrações de grandes ministros. Eu sou também, claro. Mas seguir, aprender o que Paulo vai dizer aqui é de perto. Eu citei, por exemplo, eu já ouvi, né, o Luciano Subirá, por exemplo, um grande homem de Deus, nossa, ministra
Um conhecimento da palavra profundo. Quantas vezes a gente já não foi abençoado por ministrações desse homem de Deus, mas de fato eu não o conheço de perto a ponto de saber como é a conduta dele no trânsito, quando alguém fecha. Quem está comigo? Aleluia. Não é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende, é de perto. Eu me lembro quando a gente estava construindo aqui esse palco, aí o Marco cortou o dedo aqui, você lembra disso, né, Marco? Foi a maquita, né, que você foi mexer assim, que barulho, daqui a pouco, pum, ai, olhou assim, ele ficou, né, o dedo sangrando, aquela coisa. Eu olhei para ele e falei, fala 3 versículos. Aí ele disse, que 3 versículos? Ele deve ter pensado, né, 3 versículos. Ele, vai, fala 3 versículos agora. É agora que eu quero 3 versículos, eu não quero que você pense em outra coisa, eu não quero que você pense em algo. Eu não estou falando que ele não xingou, não falou palavrão, não é nada disso não, sabe, gente? Mas é esse confronto, assim, sabe, do dia. E Paulo disse isso para Timóteo, ele disse assim, ó, tu, porém, tens seguido de perto. O que? Ele diz, o meu ensino. Ensino se segue de perto. Ele diz, mas não somente o ensino, ele diz, o meu procedimento, propósito, fé, longanimidade. Você sabe que longanimidade só se vê de perto? Quantas vezes, com certeza, Paulo cita nas epístolas, pessoas que o machucaram, que o abandonaram, ele cita o nome, Himeneu, Fileto, outros nomes, mas com certeza Timóteo, que estava perto, era um verdadeiro filho na fé, seguiu de perto e viu a longanimidade de Paulo para com aquelas pessoas. E se a gente fica de longe, a gente não vê esse tipo de coisa, esse comportamento que o nosso discipulador está tendo. Olha, gente, falar daqui de cima, às vezes não é tão difícil não. Depois que a gente rompe a vergonha, rompe a boca seca, o negócio, eu falo mesmo, porque eu também não tinha pavor de falar em público. Pensa que eu gosto? Não, até hoje. Quando eu subo lá para falar em Guará também, meu Deus do céu. E o pastor José Roberto, ele já ensina a gente, né? Estuda para viver e não estuda para pregar. Lá não tem essa de escala de ministração, não. Culto de terça-feira, por exemplo, às vezes você recebe uma mensagem 5 horas da tarde, ó, você que ministra hoje. Aí você vai falar para ele, não, eu não preparei nada. Como assim não preparou? Você não está vivendo, criatura? Você não estuda para pregar, você estuda para viver, porque ele já disse, se eu fizer uma escala de ministração, o bonito só estuda naquele dia. E quando a gente está num momento desse de pressão, conversei com uma pessoa aí que foi orar para alguém, né, segunda-feira lá no Rema, ele disse, rapaz, preparei um monte de coisa, mas na hora não saiu nada daquilo. Eu falei, bem-vindo ao meu mundo. É assim mesmo. Mas pelo menos saiu palavra. Porque quando a gente é colocado em um momento de pressão, o que está dentro vem para fora. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que eu devo colocar para dentro a palavra, porque no momento de pressão o que sai é palavra. E é assim, de perto, que a gente aprende essas coisas. Servindo, então Paulo disse para Timóteo, rapaz, cara, você seguiu de perto, ó, minha longanimidade, o amor, a perseverança. Se Paulo disse que a Timóteo viu perseverança, é porque tem coisa, com certeza, que ele chamou a existência que não chegou na hora. Mas via Paulo, não, Timóteo, para, a gente ainda está crendo, eita. Até quando Paulo estava preso, ele escreveu a carta, 2 Timóteo, diz, ei, cara, eu estou aqui preso e você está aí fora, vamos lá, menino, se alegra. Eu quero ver aí em você a fé que eu vi na tua avó, Lloyd, na dona Eunice, que era a mãe dele. Está entendendo? Quem está aqui comigo? Então ele disse assim, então entenda que Jesus, ele sim, enviou aqueles homens para ministrar, para realizar grandes coisas, mas a proposta inicial era 12 para estarem com ele. E então, olha, em 1 João, no capítulo 3, não continuei lendo, né? Vamos continuar aqui, verso 11, né, de 2 Timóteo 3, diz assim, ó, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então Timóteo, ele teve esse privilégio, eu diria, essa prioridade também, né, de poder estar perto, de ver as perseguições, mas ele também viu os livramentos. Então, com certeza, ele aprendeu muita coisa. Ele pode ter aprendido, rapaz, Paulo passou uns negócios aí, mas eu vi também que de todas, ou seja, nenhuma delas ficou em falta. De todas o Senhor livrou Paulo. Então lá em João 13, 15, diz assim,
Porque eu vos dei, aqui Jesus falando, né? Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus, ele não somente ensinou, falando, mostrando, mas fazendo. Ele tinha essa prioridade, né, de ensinar fazendo, para que eles vissem o próprio Jesus fazendo, para aprenderem não somente por palavras, mas aprender pelos gestos, pela conduta, pela maneira como Jesus se comportava em relação às coisas. E é só fazendo, gente, só servindo que a gente vai ter essas experiências. O serviço, ele nos molda. Pensa comigo, ó. Jesus, ele colocou esses discípulos para fazerem várias coisas no dia a dia deles. Ele não colocou os meninos direto para pregar, mas os meninos andou com ele um tempão fazendo coisas naturais, cotidianas. Quando eles estavam no barco, quem remava? Os discípulos. Tinha alguém que cuidava do dinheiro, tinha alguém que comprava, que realizava essas coisas, coisas naturais do dia a dia. Tinha alguém que tinha que ir antes lá para preparar o lugar para que Jesus chegasse. Em Lucas, no capítulo 9, conta uma história de que Jesus estava indo mesmo para aquele lugar, e aí pediu para que João, o apóstolo do amor, fosse primeiro para preparar o lugar para eles. Quando ele chegou lá e foi procurar, né, uma pousada lá, as pessoas daquele lugar não receberam, falaram, não, a gente não quer essa palavra aqui, esse Jesus aqui não, pode ir embora. E aí João voltou. Só que João voltou e teve a grande ideia de falar isso para Jesus. Jesus, ó, lá eles não querem te receber não, mas eu tive uma ideia, vamos orar. Se eu quiser, eu mesmo faço isso para o Senhor. Eu oro, cai fogo do céu, mata todo mundo e a gente está resolvido. Aí Jesus falou, cara, você está louco? Você não entendeu ainda para que espírito eu vim. A gente não veio para destruir as pessoas, a gente veio para salvar. Agora, você entende que se ele não estivesse servindo, fazendo essas coisas naturais, ele não teria essa experiência e esse ensinamento. Eles não tiveram palestras somente com Jesus, mas aprenderam com Jesus no dia a dia, na realização das coisas. Veja, em Marcos no capítulo 4, e no verso 33 e 34, olha o que Jesus disse para eles. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas, não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Aleluia! Olha que privilégio que aqueles homens tinham. Então Jesus, o bom pastor, ele chegava num culto e via a capacidade dos ouvintes. É isso que diz o texto aqui, não é? Ó, ele diz assim, ó, cadê? Expunha a palavra conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Então o ministro, ele deve ter essa percepção da capacidade dos ouvintes. Púlpito não é lugar de você mostrar o quanto você sabe, mas de alcançar quem está ouvindo. Quem está comigo? Então Jesus sabia muito bem medir isso. Então ele falava segundo a capacidade dos ouvintes. E até os dele que estavam perto, quando não entendiam, perguntavam, Jesus, não entendi esse negócio não. Ele falou assim, vem cá, aleluia. Depois do culto a gente vai lá para a salinha, a gente senta e eu explico para vocês, pessoalmente, sem parábolas, o que eu estou querendo dizer. Porque para vocês que estão perto, vocês têm o privilégio de conhecer não somente essa palavra, mas de conhecer o meu coração, a intenção dessa palavra. Amém? Então a bênção de servir, a bênção de auxiliar, é porque a gente vai também conhecer esse tipo de coisa. A gente vai ter esse privilégio de estar perto dele, de aprender no procedimento das coisas. E gente, aqueles homens eram totalmente diferentes uns dos outros. Aleluia. Veja, eu vou continuar. Marcos no capítulo 3, vamos a partir do verso 16 agora. Quem está entendendo alguma coisa até aqui? Por isso que é uma grande bênção a gente auxiliar, por isso que é uma grande bênção a gente estar perto, e a gente não vai estar pronto mesmo. Eu me lembro quando eu fui escolhido para participar da diretoria do Verbo Guaratinguetá. Você lembra que ano que foi isso, Maria? Acho que foi em 2015, eu acho, né? 2016, pronto, por aí assim. E eu tô lá até hoje, né? Na época, eu não tinha nenhum
cargo ou posição na igreja de, como que eu posso dizer assim, de nome ou sei lá, né, expressão, digamos. Eu era o auxiliar do pastor Rodrigo, que era o pastor dos jovens, ou seja, o coroinha do coroinha, tá certo? Eu estava lá, e sou até hoje, de boa, sem problema quanto a isso. E aí eu me lembro que teve eu fiquei sabendo, né, até semana passada o pastor José Roberto me lembrou disso de novo, que aí a diretoria lá de Guará ia trocar, tal, né, e aí o pastor José Roberto me contou, né, que ele citou, né, falou assim, não, ó, tem uma pessoa que eu quero que faça parte da diretoria. Aí eles, quem? Ó, Raimundo Nonato, fala assim, o Romeu. Nossa, me fritaram lá naquele lugar, fala assim, não, ele não, qualquer outro aí, aleluia, mas ele não. Aí, hashtag ele não, né, pensa, meu Deus. Inclusive até o pastor Rodrigo sabe, eu estive lá, me chamou outro dia para ministrar lá na igreja de São José. Ele foi um dos que falou que eu não serviria para o lugar. Mas aí o pastor José Roberto disse assim, falou assim, não, mas eu vejo que é ele. Olha que bênção, quando a gente pode estar perto da liderança. Ele mesmo vai ver coisas que a gente não vê. Porque se eu tivesse naquela reunião, eu não estava, mas se eu tivesse, eu também estaria com aquele povo. Não, o Romeu não. Acho que não, o Romeu não dá mesmo não, o Romeu não consegue. Eu seria um daqueles, com certeza. Até porque depois, quando a gente começou mesmo, aí eu, enfim, fui, né? Quando vê, aleluia, estava lá. E aí, na época, eu me lembro que eu tinha as lojas ainda e eu revezava o meu tempo para aprender as coisas que tinham que ser feitas, essa parte burocrática da igreja. E aí eu ficava de manhã na casa do pastor Paulo, que na época ele era o pastor da igreja de Cruzeiro. E à tarde eu ia para a loja. A Maria lembra bem disso. Nas primeiras vezes que eu fui lá na casa do pastor Paulo, gente, foi bem interessante, porque ele começou a explicar as coisas para mim, que estava lá no computador e tal. E pensa, eu não sabia nem ligar o computador, gente. Foi horrível aquele primeiro dia. Horrível. Quem aqui já assistiu o desenho do Snoopy? Só levanta a mão para me saber. Assim. Levanta mais alto, sem vergonha, vai ser aleluia. Você lembra quando o Charlie Brown ia na escola? Quem lembra quando o Charlie Brown ia na escola, que a professora do Charlie Brown falava e ele, sim, professora, e ela, e ele, sim, professora, era pronto. Era o pastor Paulo, a professora do Charlie Brown, e eu, o Charlie Brown. Porque o pastor Paulo falava das coisas e eu ficava assim, sim, pastor, sim, claro, aleluia. Só voltava a falar assim, gente, eu saí da lá, não entendi nada. Eu voltei para a loja na hora do almoço, eu chorei, sem brincadeira, eu chorei. Falei, Maria, não sei nada daquela bexiga, meu Deus do céu. E na época, gente, só tinha a igreja de Guará, a igreja de Cruzeiro, e aí foi quando surgiu ainda a igreja de Piquete. E aí logo depois veio a igreja de Potim e de Lorena. Depois que veio a igreja de Moreira, a gente é caçula, oi? Aleluia, que a gente não é mais, né? Agora tem Ubatuba. Mas daí, nessa época, estava ainda menor a quantidade de trabalho. E aí eu me lembro que eu fui apresentado até para contadora na época, né? Que tomava conta das coisas. Eu cheguei lá com o pastor Paulo, ele disse assim para ela, esqueci o nome dela, ele falou assim, fulana, esse aqui é o Romeu, né? Que vai assumir agora aí o meu lugar. Ela, que bom, muito prazer, seja bem-vindo, né? Aquela coisa. Aí ela disse assim para mim, há quanto tempo você trabalha nessa área? Eu falei, 1 semana. Aí ela olhou assim e disse assim, tá, mas pelo menos você sabe mexer, né, com o computador, os programas aí, né? Aí eu disse, saber, não sei muito não, moça, mas eu vou aprender, tá bom? Ela olhou assim pro pastor Paulo na época, eu lembro que ela olhou, e aí disse assim, mas tá bom, né? Ela quis ser gentil, né, coitado, disse assim, mas tá bom, pelo menos você gosta de matemática, né? Eu falei assim, moça, eu gostar, não gosto não. Aí ela fez, vixe. Bom, estou lá até hoje, aleluia, pela graça de Deus, e até aumentou o trabalho hoje, nem o pastor Paulo não está mais lá, e a gente faz, glória a Deus por isso, sem problema nenhum. Vem uma graça para você fazer, quando você serve, você está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, da maneira certa, não é pela sua capacidade mesmo. Eu me lembro que a Cris saiu com uma vez ela fez um negócio da mídia ali, ela começou a mostrar os cartazes que eram feitos, né, antigamente, os primeiros que ela fazia, né, melhor não pôr não, né, Cris, para os de agora,
Aí eu disse, nossa, como melhorou. Glória a Deus, aleluia. Aí ela disse assim, formada na faculdade da graça. Aí eu gostei dessa expressão, sabe? Porque assim, essa dispensação que a gente vive, gente, a dispensação da graça, é uma dispensação de favor mesmo. De a gente produzir resultados onde a gente não consegue sozinho. Então agora, quando Jesus escolhe esses 12, vamos ver os nomes dos bonitos. Olha aqui, ó, diz, eis os 12 que designou. Oh, aleluia. Pensa, agora ele vai dizer os 12 aqui, os convocados, a seleção brasileira aqui dele, ó. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Pessoas totalmente diferentes, mas com um propósito em comum. E a gente sabe que tem propósito em comum, porque foi Deus que chamou, na pessoa de Jesus, claro, mas são pessoas totalmente diferentes, porque o próprio texto já diz que um deles aqui era Zelote, Simão o Zelote. O que é isso? Zelote, gente, era uma classe de pessoas que tinha lá, que era totalmente contra a ocupação de Israel por Roma. Naquela época, Israel era tomada, possuída por Roma. Quem mandava lá era Roma. Então, Zelote eram aquelas pessoas que eram totalmente contra essa ocupação. Então, eles não gostavam dos romanos, havia uma revolta, briga mesmo. Então, pensa, estava ali no mesmo time, Simão, o Zelote, que estava disponível para dar porrada nesse povo, e estava também naquele time, Mateus, um coletor de impostos, alguém que trabalhava para Roma. Agora, você imagina, Jesus escolhendo esses 12 e coloca esses dois para trabalhar junto. Um palmeirense e um corintiano ali, aleluia. Eu sei que não era desse nível, né? Era muito pior isso. Mas com certeza houve ali faíscas, ofensas, um olhar para o outro que olhou a primeira vez. Como você imagina que foi a primeira vez que Simão Zelote olhou para Mateus? Com certeza, talvez ele deve ter chegado para Jesus e disse, Jesus, deixa eu contar uma coisa para você, acho que você não sabe, mas a gente tem um traíra no nosso meio. Ele, Mateus, ele se vendeu para os romanos. Ele vai nos trair. Judas é gente boa, mas ele não presta. Entende isso? Agora, esse propósito em comum fez com que eles trabalhassem juntos. Não interessa se havia, antes do chamado, antes da colocação daquilo que Deus os colocou para fazer, que time você torcia, no bairro que você morava, o tipo de família que você tinha, não interessa mais agora. O propósito divino nos uniu. E agora a gente pensa igual, a gente é 1 Coríntios 1,10, a gente fala a mesma coisa, a gente pensa a mesma coisa, a gente tem a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Não me importa mais se eu não gostava mais daquele, porque agora eu estou em um lugar que o propósito é tão grande que eu deixo de lado as minhas preferências pessoais. Está comigo? Sabe, gente, e à medida em que eles iam realizando as coisas, eles foram sendo moldados. Em Atos 6, a gente viu, se eu não me engano, no culto passado, na quinta-feira passada, que a igreja cresceu e aí começou a haver reclamações. Quem lembra disso? Aí os discípulos, eles disseram, olha, a gente sabe dos problemas que está tendo, mas se tem uma coisa que a gente não vai fazer é abandonar a palavra. Vocês acham que eles aprenderam isso com quem? Com Jesus. Jesus, ele não era melhor que os discípulos a ponto de que, olha gente, eu não posso cozinhar e não posso remar, mas eu peço isso que vocês façam, porque eu estou preocupado aqui com o propósito, com a palavra. Então, quando aconteceu aquilo, eles disseram, gente, eu já aprendi com Jesus, eu preciso de gente fazendo as coisas naturais, para que eu me envolva com o Espírito, para saber o que fazer. Eu não tenho tempo de explicar isso não, mas se a gente for ver o livro de Atos, os maiores milagres que aconteceram,
a operação do Espírito, a gente só vai ver, disse o Espírito, separai-me, disse o Espírito, envia, faça isso, faça aquilo, o Espírito falando, tendo essa comunhão com os discípulos, foi depois de Atos 6, depois dessa separação que os discípulos fizeram. Precisamos de pessoas auxiliares para fazer as coisas naturais, enquanto nós nos separamos ao ministério da oração e da palavra. Talvez a falta do mover do Espírito e de milagres sejam porque as pessoas que deveriam estar envolvidas no ministério da oração e da palavra ainda precisam estar envolvidas no ministério natural. Parece até que eu estou legislando em causa própria. Pastor, você não quer mais então tirar o lixo e nem participar da limpeza? Já sei. Não, eu não tenho problema com isso, gente. Quem está lá no Rema vê que toda quarta-feira eu estou lá. Não é toda quarta, mas a grande maioria das vezes eu limpo aquele lixo lá. Eu tiro o lixo, eu limpo o banheiro. Não tem problema com isso, não. Acontece que às vezes não dá para eu fazer isso aqui em dia de culto. Porque já pensou? Se eu tenho que vir orar, me consagrar, está aqui em cima, ungido ainda, aleluia, mas veio, limpou, tirou, fez, fecha, abre, tal, não dá. Por isso que precisa de gente. Porque à medida em que cresce, à medida em que acontece, se as pessoas não se envolvem, nós pronto, limitamos o crescimento. Eu costumo dizer que antes, quando a gente vinha lá, na casa do seu Tião, era um carrinho de lanche, era só a Glaucia e a Amanda que comiam o lanche lá. Só que agora, aleluia, abriu, né, uma lanchonete maior, aleluia, um restaurante. Então precisa mesmo de mais gente trabalhando. Eu não quero sair da cozinha, tá tudo bem, ainda vou servir nuggets cada vez melhor. Mas precisa que outras pessoas peguem junto para servir, atender, pegar os pedidos. E é claro que à medida em que cresce, a vigilância sanitária vem e começa a exigir outras coisas. Uniforme dos funcionários, alvarás, né? Quem viu aí a vigilância sanitária vindo aí no sábado do aniversário da igreja? Ele exigiu um alvará. Ele falou assim, quem que tem rema aí? Eu falei assim, eu vou apresentar esse alvará para o senhor, pode deixar, tranquilo, aleluia. Enquanto era só o carrinho de lanche, tudo bem. Mas à medida em que cresceu, precisa que outros se envolvam. Vocês estão sérios, gente? Aleluia. Dá uma risada aí para não pensar que é só comigo. Veja, olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 11:1. Ele disse assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, quando Paulo diz isso, sede meus imitadores, é porque ele diz assim, olha para mim. Eu estou fazendo o máximo que eu posso aqui para imitar ele. E aí eu olho às vezes, bom, será que a gente pode olhar para algumas pessoas e imitar as pessoas porque eles estão imitando a Cristo? Porque deveria. Se é um ministro, se é auxiliar, se está lá naquele lugar, você é um imitador de Cristo. Sabe, gente, todas as vezes que eu vou numa padaria, eu olho, eu tenho vontade de pegar um monte de coisa. Mas uma das coisas que a gente encontra na padaria é pão. Acho que é revelação da noite, né? Aleluia. Pastor, você vai na padaria para comprar pão? Sim. No supermercado tem padaria. Você olha lá, é uma parte específica. Você quer pão, você vai na padaria. Não seria esquisito você entrar na padaria e encontrar a ferramenta? É às vezes que a gente pensa de alguns ministros. Quando você abre e você olha, você espera o que dele? O que um imitador de Cristo. Se ele entregar algo diferente disso, ele não é padaria ou não é ministro. Gente, é que vocês ficam sérios. Quer ver como Deus, ele ajusta o sistema de valores? Deus, na pessoa de Jesus, ele foi ajustando o sistema de valores das pessoas. Abra comigo aí em Gênesis 4:24 para você ver. Eu vou ler por aqui para me ganhar tempo. Aleluia. O contexto aqui é o seguinte. Adão caiu. Então Deus disse para ele, cara, porque você errou, a terra vai ser maldita por sua causa, então agora você vai comer do suor do teu rosto. Então você vai cansar, mas vai produzir, mas vai ser difícil para a terra entregar para você, vai ser mediante canseira. E aí depois teve 2 filhos lá, né, Abel e Caim,
Caim matou Abel, porque Caim matou Abel, Deus chama Caim e disse assim, olha, a terra que abriu uma boca agora aqui para receber o sangue do seu irmão que você derramou, você amaldiçoou tanto essa terra que nem você se esforçando, a terra vai produzir para você. Você agora vai ser um andante na terra. Olha o que aconteceu com ele, cara. E aí ele falou para ele, suma. E aí ele disse assim, Senhor, mas se eu andar por aí, alguém souber, né, do que eu fiz, alguém vai me matar. Aí Deus disse para ele, não, pode ficar tranquilo, que em você vai ter um sinal em você. E se alguém fizer algum mal para você, Caim, vai sofrer 7 vezes mais. Quem está comigo? Até aqui, só para eu chegar nesse texto aqui que eu vou te dizer. Então, Caim foi tendo filhos, andando pela terra, fazendo a coisa. Quando chega no tataraneto de Caim, chamado Lameque, lá em Gênesis 4, esse Lameque casa-se com 2 mulheres, tem a grande ideia de matar também 2 caras. Quando ele mata esses 2 caras, ele chega para a esposa dele e diz assim, olha, acabei de matar 2 pessoas, e a maldição que tinha sobre o meu tataravô, que se alguém fizesse algum mal para ele, receberia 7 vezes mais, sobre mim vai ser 70 vezes 7. Agora, entenda, eu não sei se você lembra desse número, mas foi justamente o número que Jesus disse para Pedro que deveria se perdoar. Quem lembra? Mateus 18, 21 e 22, Carlos, por favor, bota aí. Olha que interessante. A Bíblia se completa, gente. Na minha cabeça eu pensava, nossa, 70 vezes 7. Jesus deve ter usado um número difícil, que é longe para alcançar, por isso ele jogou 70 vezes 7. Não, quando Jesus disse isso para Pedro, quantas vezes se deve perdoar? Acho que é no 22 então. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Quando Jesus estava dizendo isso para Pedro, Jesus estava lembrando Pedro, com certeza ele sabia do Velho Testamento. Eles estudavam o Velho Testamento. Jesus estava dizendo assim para ele, Pedro, deixa eu alinhar o sistema de valores aqui. O homem carnal, o homem natural, a única coisa que ele sabe multiplicar é dor. A única coisa que ele pode fazer é revidar e multiplicar a quantidade de dor que ele recebeu. Eu consigo, Pedro, pegar esse mesmo número que é símbolo de dor e transformar em misericórdia. Eu consigo pegar esse mesmo símbolo, que é esse mesmo número que é símbolo de maldição e transformar em amor. Quem está comigo? Então ali era Jesus ensinando a Pedro o sistema de valores do reino, no dia a dia, no fazendo as coisas. Por isso que é importante a gente servir em algum lugar e estando perto. Aleluia. Agora, olha que interessante. Em Lucas, no capítulo 10, abre lá comigo. Quem está aprendendo alguma coisa aqui hoje? Não é interessante que o ano passado, eu me lembro que a gente falou essas mesmas coisas, né? A bênção de auxiliar, foi o pastor Marcos Paulo que teve, também o pastor Júlio, que vai estar aí com a gente domingo, encerrando esse assunto, mas eu me lembro que o ano passado parece que trilhou para outro caminho, esse ano parece que está um pouco mais sério essas coisas. Eu acho que é fruto da lanchonete, né, que cresceu e está aí, né, prosperando. Eu acho interessante que a gente teve aqui daqui a pouco eu já conto essa, vou ler o texto aqui. Lucas 10:1 diz assim, depois disto, umas coisas que aconteceu ali, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então, ou seja, ele enviou de 2 em 2, 70 pessoas, para onde ele deveria ir. Olha a instrução que ele deu para esses 70. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Não é interessante que para esses 70, ele deu uma instrução assim, gente, vocês vão, mas ele não falou para eles agora de autoridade, expelir demônios, ele sabia que eles iriam exercer, mas ele deu essa instrução, gente, deixa eu te dizer uma coisa, para onde vocês forem, vocês vão precisar de ajuda. Para onde vocês forem, vocês vão precisar de gente auxiliando vocês, então trate de orar ao Senhor, para que envie ajuda, porque vocês não vão conseguir fazer tudo sozinhos. Por isso eu sempre digo, eu não tenho ciúme do microfone. Para mim, gente,
para mim, é um grande prazer quando eu sento aqui nessa cadeira, bem de frente, para ouvir aqueles que são desse lugar ministrar a palavra. Para mim é um grande prazer quando eu vejo alguém ingressando em um departamento que seja da igreja, seja no diaconato, seja no departamento infantil. Eu olho para aquela pessoa e penso, olha que bênção, ó, começou agora. Aleluia, está servindo. Eu lembro do pastor José Roberto falando do que a palavra diz, que o padrão do julgamento de Deus é por aquilo que a gente foi chamado para fazer e não por aquilo que a gente está fazendo. Então todas as vezes que eu vejo alguém se movendo, eu fico feliz porque eu estou vendo alguém indo em direção ao plano divino. Eu falo de verdade, eu tenho prazer de ouvir as pessoas daqui. Eu sento ali e falo, rapaz, que bênção. Eu não estou sentado aqui para medir, para calcular, para avaliar os erros. Não, eu estou sentado para receber também. Eu não sei fazer todas as coisas. Quem está entendendo alguma coisa aqui? E é natural que esses homens também, porque começaram a ministrar, eles receberam correções a respeito das suas ministrações. Quando eles voltaram, olha só o verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Ou seja, vocês ministraram, foi tudo bem, maravilha, glória a Deus, mas olha, para de se empolgar por aquilo que as pessoas estão te dando ou não te dando. Você se empolga pela palavra e não pela resposta das pessoas. Você estuda para viver. E a gente não pode ter essa avaliação, não, o culto foi bom, você viu? Por quê? Porque um monte de gente correu. Então quando não corre, não é? E quando tem as corridas por dentro? Quantos cultos que eu fui que eu não levantei, mas a corrida estava lá dentro. Coisas sendo alinhadas, colocadas no lugar. E aqui é Jesus alinhando essas pessoas. Serviram, é uma bênção servir, mas se não estivessem naquele lugar, jamais eles receberiam esse feedback. E esse feedback só veio, não quando eles foram, mas quando eles voltaram. Então é a melhor coisa quando a gente é enviado, colocado para fazer algo, voltar para quem nos enviou para perguntar, e aí, como foi? Para não a gente mesmo fazer a nossa avaliação, porque segundo a avaliação deles que foram, foi top. Olha, os demônios foram expulsos, tivemos autoridade, eles se submeteram a nós, pelo teu nome, claro, está tudo bem, mas aconteceu. E aí Jesus disse, cara, isso daí para mim não é novidade não, eu vi Satanás caindo, foi eu que te dei autoridade, é claro que ia acontecer, isso para mim não é novidade, eu quero ver agora o coração de vocês, eu quero alinhar o sistema de valores de vocês e colocar vocês felizes com a coisa certa, seu nome está no céu, e não as coisas daqui. Quem está entendendo? Aleluia. Então, porque às vezes a gente vê uma devolutiva de um serviço e a pessoa não recebendo tão bem. Sabe, gente, a gente está crescendo, e eu ia contar essa história agora, eu conto. No sábado passado, nós tivemos aqui um treinamento da mídia. É assim que fala, Davi, na mesa, é sonoplastia, tá certo? Eita, aleluia, ó. E aí eu achei interessante. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse treinamento, que veio um cara de fora, ele dá o Adriel, que ele chama, né? Pronto. Foi assim, rapaz, a mídia deve ser estressante, eu pensei. Porque quando o Adriel estava aqui, ele disse assim, meu nome é Adriel, eu tenho 34 anos, tenho 2 filhos, e o cabelo branco. Aí o outro que estava com ele veio aqui e falou também, meu nome é fulano, eu tenho também 33 anos, um cabelo branco também. Eu falei, nossa gente, eu não quero entrar para a mídia não, aleluia. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, rapaz, o negócio deve ser estreito lá, né? Porque eu me lembro que quando eu cheguei aqui, sim, meu senhor já estava no meio da igreja, ele passeava, tá tudo bem. Aí disseram para mim, né? Assim, agora você é pastor, né? Beleza, você vai ver, você vai ficar barrigudo e careca. Eu falei, rapaz, não recebo isso não, cara. Não tem problema do careca, né? Aleluia, até porque antes de eu vir para cá, aleluia, né? Aí eu rapava a cabeça, eu passava
A Gillette até, lembra disso, Maria? Aleluia, ficava careca mesmo de uma vez, não é? O problema não é careca, mas o problema é a aceitação de um estereotipo que todo mundo tem. E só porque algumas pessoas talvez foram fracassadas em algumas coisas, não significa que eu vou ser. Então eu dizia, isso eu não recebo. Então assim, entenda, gente. Tem gente que às vezes vem para cá e pensa, eu não quero servir, eu não quero me envolver, eu só quero ficar sentado de boa, porque assim, de onde eu vim eu já fui machucado. Mas de lá, eu não machuquei ninguém. Eu espero, né? E se machuquei, me perdoa, aleluia. Agora eu assopro, passo metiolate, não vai nem arder. Mas não é interessante que às vezes a grande maioria chega assim, meio arisco, sabe assim? Eu sei, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, eu sei disso. Já chega assim, né? Não vou servir, eu só quero sentar, eu quero ouvir, mas não quero pôr a mão em nada. Por quê? Porque avalia o hoje, o lugar que está, com base naquilo que já entendia. Mas quando sabe que Deus tem algo novo para nós? Eu sou suspeito de falar, eu sei disso. Mas eu aprendi que no ministério, eu não estou falando que a gente não tem responsabilidades, mas pode ser leve e divertido. Pode ser fácil. Não precisa ser penoso. Ó céus, ó vida, ó azar. Porque toda vez que eu venho para Moreira, meu Deus do céu. Mas quem sabe um dia na glória, aleluia. Pastor, você está contente de ser pastor? Meu Deus, que gozo. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Não, rapaz. A gente está num velório não, aleluia. Aleluia. O que não chegou vai chegar. O demônio se submete. Estou contente com isso também. Mas na verdade mais contente porque meu nome está rolado nos céus. E quando chegar aquele grande dia eu vou ouvir, servo bom e fiel. Você aguentou uns negócios lá, aleluia, bem interessante. E agora o que é gostoso é que eu também vou ver alguns do meu lado lá, eu espero, em nome de Jesus. Aí ele também vai estar ouvindo essa frase, servo bom e fiel. Aí eu vou falar, Jesus, né? Eu estava lá, o senhor sabe, né, Jesus? Aleluia. Você sabe, né? Aleluia. Porque no Rema é assim, gente, ó, não sei se você sabe, mas no final do 2º ano, você vai ministrar a palavra por 15 minutos, aleluia. Aleluia. Quem está no Rema, o ano que vem, eu vou estar lá para te ouvir, aleluia. Eu vou estar lá, em nome de Jesus, assim como eu estive em todos que passaram por aqui. E como eu disse, eu não estou ali para avaliar, eu não estou sentado naquela mesa para avaliar, eu estou ali recebendo, feliz porque você concluiu uma etapa. Aí eu já falei isso para Deus, eu falei, Deus, tá, no julgamento, no Rema, se eu como pastor posso estar lá ouvindo a ministração deles, no julgamento final, deixa eu ouvir o das ovelhas de Moreira. Mas quando o Senhor falar para eles assim, servo bom e fiel, eu vou falar, eita glória, valeu a pena. Valeu a pena. Eu espero em nome de Jesus, não ouvir de ninguém, né? Você sai. Eu falo, não, tadinho. Aí era gente boa. Aí Jesus falou, você não sabia o que ele fazia. Você fazia isso? Não, brincadeira, não vai ter isso não, tá bom? Aleluia. Agora, entenda, quando Jesus ele deu essa instrução para esses 70, essa instrução assim, gente, ó, ora para que chegue mais. Jesus estava dizendo assim, a gente vai precisar de ajuda no ministério. E essas pessoas que chegarem, elas não vão roubar o seu lugar. Essas pessoas que chegarem, elas vão somar com a gente. Então, entenda, sede meus imitadores, tá bom? Como eu sou de Cristo. Se eu não tenho ciúme do microfone, então não tenha ciúme do departamento que você está também. Porque daqui para frente mais gente vai ser colocada naquele grupo, mais gente vai chegar, então essa pessoa que chegar, vai chegar para somar junto, para ser uma mão a mais trabalhando com você. Imagina que bênção. Eu sei, gente, que nesse lugar, além da Maria, as outras pessoas fazem coisas muito melhores do que eu, mas que não me desqualifica como pastor ainda. Eu não sou menos pastor porque eu não sei fazer o que os outros fazem. Pelo contrário, eu fico até contente. Tem Tony Cook colocou nesse livro uma frase que eu acho interessante. Ele diz assim, ó, não existe limite
ao homem que pode fazer, ou onde ele pode chegar, se ele não se importar com quem ganha o crédito. Eu vou ler de novo. Não existe limite ao que o homem pode fazer ou onde ele pode chegar, se ele não se importar com quem ganha o crédito. Se a gente não tiver problema de que não, tem que ser eu, gente, já é um sucesso. Até porque, até quando é você, não é você. É a graça de Deus em você. Então esquece isso, de achar que você é o cara, que foi por você. Não, foi a graça de Deus em você. E entenda, pelo amor de Deus, ouça isso. Senão eu vou trazer uma gilete para você rapar o coração, para não ficar peludo, né? Aleluia. Para ouvir o que eu vou dizer. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um. Tudo que vocês fazem nesse lugar é lindo, é bonitinho, é excelente, guti-guti, está tudo certo, aleluia. Muito obrigado, tá bom? Mas, entenda, quando você decide, não, eu não quero mais, a gente corre um sério risco de ouvir a mesma frase que Saul ouviu. Eu já me provi de alguém melhor do que você. Aleluia. Isso me traz um temor. Porque eu sei que todas as coisas, segundo Romanos 8, 26 ou 28, se eu não me engano, cooperam para o bem do propósito. Então, se eu e a Maria, como pastores desse lugar, se assim eu posso dizer, formos o impedimento para o crescimento do propósito, Deus tira a gente também. Não fica pensando que tem imunidade. Igual lá na... isso, obrigado, Bel. Imunidade parlamentar. No pastor não tem não, filho. Já, sai fora, aleluia. Sai fora mesmo. Mas, em nome de Jesus, aleluia. Fazer direito esse negócio aí, em nome de Jesus, amém? Só que, e aí, eu estava falando do treinamento da mídia, né, beleza. Aí o cara falou assim, perguntou para, né? Peraí, deixa eu até tomar cuidado aqui. Perguntou para alguém e disse assim, quanto tempo você serve na mídia? A pessoa disse, tanto tempo. E aí ele disse assim, quantos cursos você já fez? Aí a pessoa disse, eu não fiz nenhum ainda. Aí ele disse, rapaz, está fazendo até agora na raça. Aí ele disse, tá errado isso. Porque à medida em que a igreja cresce, nós precisamos crescer com ela. E entregar o que está sendo pedido. O pastor Romeu, de 7 anos atrás, não pode ser o mesmo de agora. E o pastor Romeu, quando a igreja completar 10 anos, não vai ser mais esse. Tem que haver um crescimento. Tem que haver um desenvolvimento, porque à medida em que as coisas vão acontecendo, o plano divino exige que a gente entregue mais. Não são palavras minhas. O Ariel, é Ariel que ele disse? Adriel, obrigado. Ariel é a sereia, né? É a Adriel, né? Aleluia. Não, a sereia não veio na igreja não, tá bom, gente? É a Adriel. Então, o Adriel que disse. Aí já, vocês ficam brincando com tudo. O Adriel que disse, ele disse assim, lá no lugar que ele está, ele chegou para algumas pessoas que já não estavam mais entregando o que o tempo, o que a estação estava pedindo. Então, aquelas pessoas estavam sendo convidadas a se retirar. Falar, cara, obrigado pelo tempo que você serviu, tal, mas não dá mais para o seu cavalo, porque hoje nós chegamos numa etapa que se o ministro do auxiliar, se o ministério de socorro, se o discípulo não entregar o que vai ser pedido, ele vai ficar para trás. E Jesus fez isso, gente. Eu vou te provar pela escritura que Jesus fez isso. O livro de Lucas, olha que interessante. O livro de Lucas, no capítulo 9, diz assim, no verso 51. Dá uma olhadinha no verso 51. Eu já estou encerrando já. Aleluia. Meu Deus, 9h15. De verdade, estou encerrando mesmo. O que eu falei? Lucas 51, né? Só eu que não cheguei lá ainda. Vou aqui. Cadê? Verso 51 diz assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante
intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ou seja, estava chegando os dias de Jesus ir para a cruz, ele precisava ir para aquele lugar, Jerusalém. O ministério estava caminhando para um lugar. Está comigo? O ministério de Jesus chegou numa etapa que os discípulos daqui para frente, se eles decidissem ir, precisaria de mais entrega. Chegou até aqui, gente, aqui é um momento de decisão. Eu não estou falando aqui, Moreira, agora, 7 anos, não é isso que eu estou dizendo, não. Estou falando Jesus, tá? Cada um na sua etapa aqui. Ele está dizendo, chegou o tempo de a gente ir para Jerusalém. Então, aqui, gente, é um momento de decisão. Todo mundo me seguiu até aqui, seguir Jesus é legal. Nossa, eu gosto daquela igreja, eu gosto da palavra, eu gosto, às vezes, das coisas lá que acontecem, até certo ponto. Mas agora, agora eu não vou querer mais não. Por quê? Porque chegou o ponto do confronto. Aonde eu estou exposto. Algumas coisas acontecem, quem segue Jesus de perto e segue de longe, porque pensa, quando Pedro foi confrontado, que ele estava lá, né, que Jesus já tinha sido pego, e ele foi confrontado por aquela serva de Malco, quem lembra? Diz, você é um dos discípulos. Não, eu não, quem lembra dessa história? Então é mais ou menos assim, as pessoas às vezes, elas querem seguir Jesus, mas não de perto, como Paulo orientou. Elas querem seguir Jesus a uma distância, que eu consiga ver Jesus, mas que não me comprometa ao ponto de me entregar. Quando Jesus foi pego, Pedro o seguiu de uma distância o suficiente para não perder Jesus de vista, mas não tão perto a ponto de se comprometer e alguém dizer, você é dele? Sou, estou pronto para morrer. Quem está comigo? Aleluia. E às vezes acontecem essas coisas. Esse é o momento crucial de quando alguém sai da esfera de somente frequentador de igreja e se torna um discípulo, alguém que segue Jesus, porque ele decidiu não somente vir aos cultos de vez em quando, mas decidiu se compromissar com aquilo que tem que ser feito, e decidiu seguir de perto, e morrer para si mesmo. Domingo o pastor Marcos Paulo falou, cheio da graça de Deus mesmo, a respeito de alguém que não tem a vida valiosa para ele mesmo. Veja, esse texto, quando Jesus ele começa a dizer, chegou o tempo da gente ir para Jerusalém, agora vai acontecer, e aí tem o episódio, né, logo em seguida nos próximos versículos, que João aí está voltando, João está voltando lá e fala, nós vamos tacar fogo nos caras, tal, e aí Jesus fala, não cara, não é para isso, tal, a gente veio para salvar. E aí lá no verso 57, eu vou encerrar com isso, quero chamar o grupo de louvor para cá para a gente encerrar de fato mesmo. A gente vai ler do verso 57 até o 62, e a gente vai ver aqui 3 tipos de discípulos, e até a própria Bíblia coloca ali mesmo essa epígrafe, né? Jesus põe à prova os que queriam segui-lo, aleluia. Quem está comigo aqui? Veja, o primeiro, no verso 57, a Bíblia diz assim, indo eles de caminho, então lembra, Jesus, chegou o tempo, pode vir, de boa. Chegou o tempo de eles irem para Jerusalém mesmo, gente, chegou o tempo, nosso ministério agora, chegou numa etapa que ou a gente vai, ou então não dá mais. Tem que decidir hoje, quer ir? Não, a gente vai, então vamos embora, vamos indo. Então eles estavam indo no caminho, nessa que eles estavam indo, verso 57 diz assim, indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. E aí, 58, mas Jesus lhes respondeu, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 59, outro discípulo. Ao outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O terceiro, o outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou,
Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Ou seja, 3 tipos de pessoas estavam aqui identificadas naquela etapa em que a igreja, em que o ministério precisava mesmo dessa decisão das pessoas. O primeiro queria seguir sem custo, o segundo queria seguir depois e o terceiro queria seguir olhando para trás. O primeiro ele queria seguir sem custo. Aonde você for eu vou. Aí Jesus disse, é mesmo? Você está sabendo que não tem garantia, né? Você está sabendo que vai ter dia que a gente vai dormir no palácio, vai ser da hora, mas vai ter dia que não. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu quero servir, eu quero entrar no departamento, meu sonho, Marco, é entrar para o diaconato. Beleza, você está sabendo que vai ter dia que você vai vir cheio de vontade de servir, mas vai ter dia que você vai estar com dor de cabeça, você vai estar de escala. Quem está entendendo aqui? Você está sabendo, né? O outro queria seguir depois. Fala assim, eu sou jovem demais. Eu acho que eu quero curtir ainda um pouco para depois fazer. Se der tempo, você faz. Se não der, você fica. E eu não quero trazer medo com isso não, tá, gente? Eu sei que parece que ficou sério aqui o negócio, né? Mas de fato é isso que Jesus estava fazendo. Ele disse, chegou, é um tempo crucial. Agora a gente está indo para uma etapa do ministério que não dá mais não. E aí ele disse para o outro, e o outro disse assim, cara, eu vou aonde você for. Ele disse assim, deixa eu te dizer uma coisa, mas deixa eu primeiro, colocando prioridades de novo, né? Deixa eu primeiro eu ir lá e despedir dos de casa. Em outras palavras, ele disse, eu até gosto de ir no culto domingo, pastor, eu até gosto de estar com vocês, mas todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de picar a mula, eu estou em outro canto. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de me envolver com outra coisa, que não seja a igreja, ou o meu chamado, ou o propósito divino, eu não tenho problema de estar, até porque eu falo para eles, não, eu gosto de Jesus, mas eu gosto de vocês também, então se alguma coisa acontecer lá, pelo menos eu tenho amigos aqui ainda, e a mesma coisa eu digo aqui, olha, eu estou lá, mas eu amo vocês, viu, se eles brigar comigo lá, pelo menos eu garanto aqui. Aí Jesus disse, cara, deixa eu dizer uma coisa, desse jeito também não dá não, você pôs a mão no arado, então não solta. Porque no reino de Deus, estagnação é perdição. Aleluia. Então percebe que fazer para Deus, gente, a bênção de auxiliar, a bênção de servir, não é simplesmente fazer para Deus, mas é fazer com Deus. Vou encerrar com isso aqui, então eu falei que já ia encerrar um trecho do livro Em Busca de Timóteo. Aleluia. Paulo diz assim, que era solitário para ele em certas horas. No livro de Atos conta que eram em torno de 18.000 pessoas, os ministros, né, que ele chama, para a primeira conferência de ministros. 18.000 pessoas, agora não é interessante que, poxa, de 18.000 pessoas, ele ainda diz, em 2 Timóteo 2, 1,15, ele diz, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. 2 Timóteo 4,10 diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. 2 Timóteo 4,16 diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. E aí ele com o coração ainda, né? Timóteo viu essas coisas, disse, que isto não lhe seja posto em conta. Me abandonaram, mas não tem problema não. Aleluia. Eu continuo fazendo e ainda oro por eles. Que a gente possa encontrar mesmo pessoas que estejam disponíveis, porque 2 Timóteo 4,9, Paulo fala algumas coisas interessantes aqui, eu vou ler 3 versículos para você. Uma das coisas é que ele diz para Timóteo isso, o verdadeiro filho na fé, ele diz assim, procura vir ter comigo depressa. Paulo tinha pressa. Aqui era um homem, sim, o líder, o espiritual, o que ensinou sobre oração em outras línguas, o que realizou grandes coisas, mas se sentindo abandonado, se sentindo deixado. Então ele chamou alguém que seguiu de perto, que viu o sofrimento, que viu como que era e disse assim, cara, tem como você vir correndo aqui? E correndo, vem depressa, porque o negócio não está fácil não. E aí ele disse de novo, 2 Timóteo 4,13, olha o que ele pediu, coisas naturais, quando você vir, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos.
No 21 de 2 Timóteo 4, ele diz assim: tem como você vir antes do inverno? Em outras palavras, ele diz: rapaz, está frio, vem depressa, traz a capa, mas vem antes do inverno, porque o negócio está feio aqui, cara. Eu preciso de ajuda. Agora você entende, porque lá no livro de Romanos, no capítulo 16, ele coloca lá, a mãe de Rufo foi mãe para mim. Pessoas que estavam prontas para auxiliar, para fazer o que fosse preciso. A ideia desse seminário é que a gente entenda que a gente sim está servindo a Deus, servindo a homens, servindo a igreja local, fazendo essas coisas naturais, sabe, gente? Participar de uma limpeza, participar do diaconato, participar de algum departamento da igreja, fazendo coisas naturais, é um treinamento, como o Marcos Paulo disse, que o apóstolo Guto disse. Marcos Paulo disse que o apóstolo Guto disse, que a igreja local é uma faculdade do nosso chamado. Tudo que a gente está fazendo aqui nesse lugar vai ter proveito, a curto, a médio, a longo e a eterno prazo. Você pode ficar de pé para a gente orar? Aleluia. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo, e eu oro, Pai, no nome de Jesus Cristo, para que isso venha a ser mesmo fecundado, Pai, na vida dos teus filhos, e que eles venham, Pai, em nome de Jesus Cristo, entender, reconhecer, Pai, que precisamos uns dos outros, que estamos prontos e disponíveis, compromissados, Pai, com o propósito divino, compromissados, Pai, com o plano celestial, e, Pai, nós podemos dizer, eis-nos aqui, a gente vai estar pronto mesmo, Pai, para fazer o que precisa ser feito, pegar o que precisa ser pego, realizar, Pai, com diligência, com temor, com gratidão também, Pai, do privilégio que é fazer parte do plano divino. Que privilégio nós podemos ter, Pai, de hoje ver algo pequeno ainda, como uma semente que está sendo fecundada, Pai, mas um dia isso vai se tornar tão grande, tão maravilhoso, vai alcançar outros, foi dito a nosso respeito, e nós pegamos isso pela fé, Pai. Em 2018 foi dito a nosso respeito que seríamos conhecidos como a Igreja dos Milagres. Há poucos dias atrás, num sábado, foi dito aqui a nosso respeito que nós estaríamos mudando para um prédio maior, e eu já posso, pela fé, em nome de Jesus, declarar que vai ser pleno, completo, sem a precisão de obras. Aleluia! Mas fato é, se vai ser maior, é porque mais gente vai estar dentro. Então nós oramos ao Senhor, Pai, a oração que o Senhor nos orientou a fazer. Envia, Pai, trabalhadores para essa seara, que é grande, e nós os recebemos, Pai, com alegria, com gratidão no nosso coração, porque eles vão ser mesmo uma mão amiga, um braço forte, para realizar, Pai, o que precisa ser realizado nessa região. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelo lugar em que nós estamos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção, logo em seguida a Maria vai subir aqui. Aleluia. A gente entrega aqui, vou pagar todas as minhas contas aqui e o que sobrar, aleluia. Eu sei que eu estou falando com pessoas maduras aqui, gente. A gente já ouviu muito aqui sobre dízimos e ofertas. E eu quero mesmo que isso seja verdade para nós, revelação no nosso coração. E a gente esteja mesmo resolvido com relação a isso. Eu não tenho problema com isso. Quem é que tem que fazer? Se a gente aprender a não ter problema com essas coisas, o Senhor vai liberar muito mais nas nossas mãos. O Senhor deseja liberar. Mas no que está o nosso coração? Como a gente já falou aqui, né? Eu sei que a gente está em um bom lugar. E eu pergunto para você, a Igreja Verbo da Vida, Moreira César, é importante para você? Seus olhos têm sido iluminados, a palavra que tem sido pregada aqui é boa? Tem funcionado na sua vida? A Bíblia já fala em Malaquias 3,10 como que a casa iria ficar aberta. Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Para que a casa esteja aberta, para que a gente continue aprendendo, continue crescendo, continue avançando. O pastor disse, aqui é uma plataforma de lançamento para o seu chamado, para o seu propósito. Então, eu penso que precisa continuar aberto. E será mesmo que a nossa fidelidade ao Senhor, né,
o nosso coração mesmo envolvido com essas coisas, também tem envolvido o nosso coração, é tudo para o Senhor mesmo, das nossas finanças. Você cantou aqui no começo do culto, eu te entrego tudo, aleluia, que há em mim, aleluia. Eu quero que a gente pense sobre essas coisas, sabe? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, que mesmo que não tivesse escrito nada sobre a Bíblia, na Bíblia, falando sobre dízimos e ofertas, mesmo assim eu faria. Porque o meu desejo é continuar aprendendo sobre essas coisas, aprendendo sobre essas verdades. Aleluia. E eu sei que a gente está sendo alcançado. Deus é bom, queridos. Aleluia. Olha só. Pode até parecer mesmo, às vezes, que está saindo do nosso bolso. Mas eu quero te dizer, não sai da nossa vida. A gente está em reforma em casa, o dinheiro tem saído do nosso bolso. Mas o que a gente vai desfrutar somos nós. E aqui é a mesma coisa. É a gente que vai desfrutar. Se a gente entender que aqui é a nossa casa, a gente não vai ter problema com isso. Aleluia. Sabe que tem uma passagem lá em João, no capítulo 6. Os diáconos podem passar os envelopes. Aleluia. Capítulo 6, o verso 68 de João diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Para onde a gente vai, gente? Se aqui é um lugar onde a gente pode aprender sobre essas verdades. Se aqui é um lugar onde a gente pode aprender sobre a palavra. Aleluia. É o nosso coração alinhado mesmo. Em dizimar, em ofertar. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Eu quero orar junto com você. Eu quero liberar mesmo algumas coisas sobre a nossa vida. Sabe, que a gente não venha ter problema mesmo com isso. A igreja vai crescer, a igreja vai avançar, as pessoas estão chegando, aleluia. E eu creio que você se alegra com isso, aleluia. E eu sei que o Senhor tem muito mais para liberar nas suas mãos, Ele só deseja a nossa fidelidade. Fidelidade, aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, Pai, pela sua fidelidade, Pai. Sabe, Pai, assim como o Senhor é, nós devemos ser fiel mesmo. E eu sei, Pai, que nada vai faltar para os seus filhos. Se a gente tiver mesmo com o coração disponível para fazer, para ofertar, para dizimar, não vai faltar para nós. E eu declaro mesmo sobre a nossa vida, dinheiro chegando. Dinheiro na mão do crente é recurso para fazer, para realizar, para acontecer. Não vai faltar para nenhum dos nossos irmãos, Pai. Obrigado, Senhor. Eu creio em contratos mesmo sendo assinado. O que você precisa vender, eu creio em você vendendo. Em nome de Jesus, eu declaro mesmo criatividade para que você possa criar coisas, para que dinheiro venha chegar nas suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro mesmo essa criatividade do céu. Para você fazer, para você realizar coisas talvez que ninguém fez ainda. Coisas que ninguém nem imaginou. Mas eu sei que um Deus criativo que mora dentro de você pode fazer com que você crie coisas, faça coisas funcionar na sua vida e o dinheiro chegando nas suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro também, Pai, todos aqueles meus irmãos que ainda não conseguem estar em alguns cultos por conta de trabalho, eu declaro sendo liberado para eles, Pai, horários administrativos, vagas sendo criadas para que eles possam ocupar, Pai. O nome deles, Pai, sendo lembrado, sendo soprado, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. E nada vai faltar para os seus filhos, Pai. Nada vai faltar para o cumprimento mesmo da visão celestial, do propósito divino, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Aleluia. Você pode trazer para cá? Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Eu sei, Pai, que o Senhor é o nosso pastor. E nada vai faltar para aquilo que você precisa. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai.
Aleluia, Pai. Nós declaramos esses dízimos, essas ofertas, santificados, Pai, pela sua palavra, Pai. Já tem um propósito e eu sei que nada vai faltar. Em nome de Jesus, todas as contas mesmo da Igreja Verbo da Vida Moreira César sendo paga, Pai. Assim como as contas dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Eu esqueci, né, gente? Tem o Pix da igreja. Tem o Pix. Você pode ir. Aleluia. Vai colocar aqui pra gente? Acho que já estava, né? Tem o Pix da igreja. Se você precisar, manda o comprovante aqui para a Aline. Por enquanto é o CNPJ de Guaratinguetá. Você tem a maquininha de cartão lá atrás. Aleluia. Tem até um QR Code aqui. Mas Deus é bom. A gente vai avançando, né, Bel? É isso, Flávio. Ninguém fica de fora. Só fica se quiser. Aleluia. Aleluia. Eu quero só dar alguns recadinhos. Você pode se sentar. Sábado agora a gente vai ter a nossa reunião de jovens. Aleluia. Uhul. Aleluia. Eu espero te ver aqui. Vai começar às 19 horas. Você é nosso convidado. Aleluia. Eu sei que vai ser uma benção. Eu sei que vai ter uma pessoa aí que vai liberar uma palavra que vai ser muito bom. Aleluia. Eu tenho expectativas para esse tempo. No domingo, às 9 horas da manhã, a gente vai estar lá no Fortalecendo a Visão. Você é nosso convidado para estar lá às 9 horas. Se esforça, levanta cedo, porque eu sei que vai ter uma palavra poderosa lá para nós. Vai ser um pregador top, intermunicipal, que vai estar pregando lá, aleluia. Eu, se fosse você, eu ia para lá. Dava um jeito, fazia uma caravana e ia para lá. E à noite, a gente vai estar aqui de volta, às 18 horas, com o nosso culto da família, culto de Santa Ceia, nosso café da comunhão, aleluia. Eu sei que vai ser também um tempo maravilhoso aqui. A gente vamos ter aqui o pastor Júlio ministrando para nós, vai vir ele e a Lília. Vamos continuar, né, com esse seminário, a bênção de auxiliar. E eu sei que Deus vai nos surpreender nesses dias. Então, não fica de fora, gente. Venha para os cultos, traga alguém da sua casa, alguém da sua família. Amém? A gente vai ter também a conferência agora em novembro, dia 21 e dia 22, conferência de mulheres em Guaratinguetá. Existe uma inscrição que precisa ser feita. Qualquer coisa, vocês nos procurem. Quem está com desejo no coração de estar lá. Sei que algumas mulheres já fizeram, mas eu sei também que vai ser bênção. Amém? Aleluia. Sejam abençoados na prática dessa verdade. A gente se vê no sábado, ou no sábado, mas na certeza no domingo. Amém? Aleluia. Glória a Deus.